Olá, coleguinhas do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, nessa aula nós vamos fazer uma correção daqueles exercícios que eu pedi na semana passada, os exercícios 1 a 7, sobre o conteúdo de substantivo, classificações e flexões. Tudo bem? Vamos lá? Vou pegar aqui, que estava em recursos. Como é feito o chiclete? Todo mundo deve ter ficado curioso, deve ter lido em casa. Então vamos lá, vamos corrigir. Questão número 1. Todo texto tem uma finalidade. Ah, vá, tem mesmo. Qual é a finalidade a finalidade do texto que você acabou de ler, do como é feito o chiclete? Letra A, informar como o chiclete é feito. Letra B, descrever as características do chiclete. Enumerar os produtos de que é feito o chiclete. Ou letra D, apresentar os ingredientes do chiclete. E aí, ficou na dúvida entre a letra A e a letra D? Sim, a letra D tem um pouquinho de verdade, mas a finalidade mesmo não era apresentar somente os ingredientes, e sim mostrar como é feito, informar você, leitor. Então a resposta é a letra A, informar como o chiclete é feito. Número 2, vamos lá. Quem produziu o texto, né, a coleguinha Maria Carolina, para explicar a fabricação do chiclete, mencionou o nome de vários ingredientes. Quais foram eles? Então vai aí a resposta. Pode clicar aí no seu vídeo para ir pausando para você colocando a resposta item por item no seu caderno, tá bom? Vamos lá. Primeiro, borracha, vírgula, goma base, vírgula, resinas, vírgula, óleos, vírgula, substâncias, vírgula, açúcar, vírgula, corantes, vírgula, aromas, vírgula, ácidos, vírgula, xarope e essências. Você pode voltar novamente, só voltando aí na sua barra de navegação, tá bom? Vamos lá? Letra B. As palavras correspondentes ao nome desses ingredientes pertencem a que classe de substantivos? Que outros substantivos há no texto? Então a resposta era: primeiro, essas palavras correspondentes aí pertencem à classe de substantivos, como eu falei. Mas que outros substantivos há no texto, além desses que a gente falou? Então coloca aí. Se você tiver certo, deixa. Se tiver errado, apaga ou então só complementa aí do seu lado. Não precisa apagar, tá? Complementa. Coloca numa linha abaixo ou se você não tiver linha, coloca numa outra página. Tudo bem? Na página seguinte, na hora que você terminou, você dá uma coloca lá correção. Aí coloca aí número 1, número 2 e assim vai. Número 2, letra B. Resposta é: primeiro, chiclete, mistura, tipos, massa, sabor e casquinha. Tudo bem? Se você quiser repetir, é só voltar ao vídeo. Número 3. Escreva em seu caderno pelo menos 3 substantivos que nomeiam objetos usados pelos seguintes profissionais. Isso era pessoal, mas eu vou dar algumas respostas possíveis para você, tá bom? Letra A. Cozinheiro. O que o cozinheiro utiliza? Colher, panela, fogão, faca. Letra B. Jogador de futebol. E aí? O que um jogador de futebol utiliza? Bola, chuteira, camisa, calção. Letra C. Pedreiro. E aí? O que um pedreiro utiliza no seu dia a dia? Pedra, areia, cimento e outros, né? Letra D. Modelo. E aí? O que uma modelo ou um modelo utiliza? Sapato, vestido, brinco, saia. Letra E. Médico. O que um médico utiliza? Termômetro, luvas, remédio, máscara. Letra F. Bombeiro. Capacete, mangueira,
escada, extintor. Letra H, pintor. Aliás, tem a letra G primeiro. Engenheiro. O que o engenheiro utiliza? Régua, papel, lápis, capacete. Letra H, agora sim. Pintor. Pincel, tinta, lixa, parede, né? Número 4. Você já sentiu saudade de alguém ou de algum lugar? Existem muitos sentimentos ou sensações que experimentamos na vida, não é? Pois é, letra A. Estava pedindo para você fazer uma lista de sentimentos e sensações que você já teve. Então, isso é uma resposta pessoal. Letra B. A que classe de palavras os nomes correspondentes a esses sentimentos e sensações pertencem? Como nós vimos lá nas últimas aulas, é a classe dos substantivos. E se você quiser colocar aí, ó, coloca aí ainda mais, complementa. Substantivo concreto, tá bom? Vamos lá. Agora, a próxima página. Deixa eu voltar aqui. Está carregando, enquanto carrega aqui eu vou passando aqui também. Da número 5, que muita gente me perguntou, que estava com dúvida. E vamos tirar agora essas dúvidas. Estava pedindo para você reescrever as frases, empregando no diminutivo e no plural os substantivos em destaque. Vamos lá. Qual é o diminutivo e o plural de pardal? O que você colocou aí? Resposta. Pardaizinhos. Pardaizinhos. Errou? Apaga, conserta, ou então só complementa. Letra B. Comprei um mamão bem verde. Qual é o diminutivo plural de mamão? Anota aí. Mamõezinhos. Mamõezinhos. Letra C. Adoro dormir em lençol de algodão. Qual é o diminutivo e o plural da palavra lençol? Ficou em dúvida? Não fez? Ou quer saber se errou ou não? Ou se acertou ou não? Coloca aí. Lençóis, lençóizinhos. Lençóizinhos. Isso mesmo. Sói. C cedilha, O, I. Lençóizinhos. Letra D. Seu coração é muito bondoso. Qual é o diminutivo plural de coração? Resposta: coraçõezinhos. Repetindo, coraçõezinhos. Número 6, estava pedindo para você ler aí o texto. Novo aplicativo reproduz som de panelaço e ajuda manifestantes. Vamos lá, letra A. Estava pedindo para você identificar no texto um substantivo no aumentativo e outro no diminutivo. Resposta: panelaço, que vem de panela mais aço. Ajudinha era o substantivo que estava no diminutivo, que vem de ajuda mais inha. Ajudinha. Letra B estava pedindo para você discutir com os colegas e com o professor, mas como nessa época de pandemia não tem como, não é? Mas tudo bem. Vou falar a resposta para você aqui, tá bom? Tava lá. Quais ideias as formas no aumentativo e no diminutivo dão no contexto? Resposta para você acertar. Vai lá, coloca aí. Dão ideia de intensidade e dá ideia também de algo simples, banal, descomplicado. Tudo bem? Número 7, bem rapidão agora. Vamos lá. Leia estes substantivos. Tente descobrir qual deles, letra A, faz aumentativo com o sufixo aço. Então coloca aí. Jogo, jogaço. Mulher, mulheraça. Corpo, corpaço. Barca, barcaça. Resposta da letra B, sufixo ina. Fedor, fedentina. Isso mesmo. Letra C, alha. Forno, fornalha. Letra D, ola. Fazenda, fazendola. Porta, portinhola. E a letra E, ixo ou ixa. Rabicho
E barba de barbicha. Segunda parte da aula agora sobre substantivo e entrando em outro conteúdo. Conteúdo de adjetivo, tudo bem? Vamos lá. Primeiramente, eu deixei para vocês, só para a gente revisar o conteúdo, eu deixei para vocês em outras aulas aí, esse vídeo que eu vou passar agora, porque eu sei que tem muita gente que não assistiu e vai ter que assistir agora, tudo bem? Vídeo de substantivos, fazer uma revisão que a apostila de vocês deixou especialmente para o sexto ano. Olha aí que legal, tudo bem? Tá lá entre a página 16 e 18 na unidade 2, livro 2, tá bom? No livro interativo. Vamos lá. Todo mundo de olho, até eu, tá? O substantivo é uma classe de palavras que nomeiam seres animados e inanimados, de existência concreta ou abstrata, real ou imaginária. Quando nomeiam seres de uma espécie em geral, os substantivos são denominados comuns. Quando dão nome a seres determinados, são chamados de próprios. Os substantivos simples são aqueles formados por uma única palavra, e os compostos por mais de uma. Os substantivos concretos dão nome a seres com existência própria. Já os abstratos dependem de outro ser para se manifestar. São chamados de primitivos os substantivos que não derivam de outra palavra, e de derivados os que se formam a partir de outra palavra. Pedra, pedregulho. Também há substantivos que, no singular, nomeiam um conjunto de seres. Tais substantivos recebem o nome de coletivos. Tem esse vídeo, lembrando novamente, tá lá na unidade 2, no livro interativo, entre as páginas 16 e 18. Tá aqui, ó. Tudo bem? Só você clicar lá. Bom, vamos pular para outra parte, né? Uma parte mais dramática, só que não. Bom, adjetivo é uma outra classe de palavra que nós iremos estudar agora com um pouquinho mais de calma, tá bom? Mas não tem nada de muito estranho não, tá? Não se assuste. Aqui, no livro interativo, está aparecendo pequenininho para mim, porque eu dei uma encolhidinha na minha tela, tá bom? Mas você pode pegar o seu livro físico ou então o seu livro interativo no seu computador ou no seu aparato tecnológico. Celular, iPad, tablet, tá bom? O que ficar melhor para você. Bom, vamos lá então. Deixa eu ver se corre. Aí. Adjetivo. Bom, começa falando sobre um trecho do Hobbit que nós lemos lá no início da unidade 2, mas o que eu quero que vocês prestem mais atenção é a partir daqui, ó, desse quadrinho aqui que fala sobre o que é propriamente um adjetivo. E o que é propriamente um adjetivo? Eu pergunto para vocês, hein? Vamos lá então. Primeira coisa, você tem que pegar sua apostila, seja no celular ou seja física. Pegou? Eu espero. Ah, mas antes de você pegar a apostila, pega também o seu lápis e a sua caneta e o seu caderno de gramática. Tudo bem? Estou esperando. Vai lá. Não esquece de dar pausa, tá? Vai lá. Dá pausa em 1, 2, 3 e... Pronto. Pegou. Vamos lá então, falar sobre adjetivo. O que é um adjetivo? A nota que cai na prova. Anota, vai. Adjetivo é a classe de palavras que expressa uma qualidade
ou característica do ser, e se esse encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Ponto final. Falei um pouquinho rápido, só você voltar ao vídeo, sem problema nenhum, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o adjetivo ele vai servir para dar uma característica ou uma qualidade a um nome. Por exemplo, controle remoto. Controle remoto, velho, antigo, são características que eu estou atribuindo a esse objeto, que tem o nome de controle remoto, ou seja, o controle remoto substantivo. Antigo, velho, grande, adjetivo. Tudo bem? Ó, quero que você destaca bem aqui, ó, essa parte aqui, ó, esse quadradinho aqui, pelo amor de Cristo, ó. Vai lá. Os determinantes que caracterizam e qualificam o substantivo são chamados adjetivos. Destaca isso aí, tá bom? Tem essa partezinha aqui também, ó, que eu achei bem legal, que fala sobre adjetivo e locução adjetiva, tá? Dá uma lidinha na sua casa aí quando você estiver estudando também. Aliás, lê agora. Vai, vou esperar. Pausa o vídeo aí, hein? 3, 2, 1. Bom, agora que você já leu direitinho, vamos falar sobre a classificação dos adjetivos. Ele trata de uma forma bem simples, bem legal, para você não se perder no conteúdo. Tudo bem? Então vamos lá. Classificação do adjetivo. Da mesma forma que os substantivos, os adjetivos podem se classificar em: primeiro, substantivo simples. É quando tem uma palavrinha, é quando tem um radical. Anota aí do lado. Adjetivo composto é formado por dois ou mais radicais, ou você pode falar também duas ou mais palavras. Como está aí os exemplos. Adjetivo simples, surdo. Adjetivo composto, surdo, mudo. Ou seja, são duas palavrinhas exercendo a função de um adjetivo, tá bom? Adjetivo primitivo. O que é um adjetivo primitivo? Você sabe? Pois eu vou falar para você agora e você vai anotar em nome de Jesus aí na sua apostila. Ou então no seu caderno. Anota aí. Adjetivo primitivo é aquele que dá origem a outros adjetivos. Ou seja, belo, bom, feliz, puro, vai dar origem a outros adjetivos, tá bom? Vamos lá. Adjetivo derivado agora. O que é um adjetivo derivado? Anota também aí. Perdeu? Só voltar ao vídeo, sem problema nenhum, tá bom? Adjetivo derivado é aquele que deriva de outros substantivos, ou seja, ele tem origem de outros substantivos, verbos ou até mesmo de outro adjetivo. Então, adjetivo derivado é aquele que deriva de outro substantivo, de um verbo ou de um adjetivo. Tudo bem? Exemplo. Eu dei um exemplo agora há pouco falando sobre belo. Belo, adjetivo primitivo. Belíssimo, adjetivo primitivo. Tudo bem? Outro exemplo. Bom é um adjetivo primitivo, porque é ele que dá origem a outras palavras. Agora, se eu pego bondoso, bondoso, adjetivo derivado. Bom, voltando a falar sobre o adjetivo, agora falando sobre flexões do adjetivo. Tá aí também nossa apostila. Provavelmente esta deve ser a página 21, tudo bem? Bom, flexões do adjetivo. Lembra que os substantivos se flexionavam? Pois é, o adjetivo, que é o amigo que anda junto com o substantivo, também vai ter as suas flexões. Por quê?
Porque os adjetivos, eles concordam também com o substantivo. Tudo bem? Quando eu falo menino feio, eu não posso falar menino feia, porque não concorda em gênero e nem em número. Quer dizer, número concorda, né? Quando eu falo, ó, menino feios, não está concordando aí em número. Não está entendendo o que eu estou falando? Então vamos parte por parte. Primeiramente você vai então pegar aí na página 21, provavelmente, da sua apostila física ou interativa, e vamos ler. Flexões do adjetivo. Bom, primeiramente você tem que saber, o adjetivo também ele se flexiona em gênero e número. Gênero é o quê? Já está aqui, ó. Só responde para mim, não vou nem falar. Muito bem. Então, gênero é isso, ó. Estou indicando aí, ó. É isso ou aquilo. Beleza? Número. O que é número? Aqui, ó. Tudo bem? Fala para mim aí. Repete para mim aí. O que é gênero? E o que é número? Você já deve ter até colocado em destaque aí. Ter destacado aí, não é? Isso é importante. A nota que cai na prova. Tudo bem? Bom, então, o adjetivo ele flexiona em gênero e número para concordar com quem? Com o senhor substantivo, o amiguinho dele, não é? Aqui se refere. Exemplo. Aqui tem alguns exemplos. Menino, pequeno. Menino, masculino, singular. Pequeno, masculino, singular. E assim os outros exemplos também vai ser a mesma coisa, tá? Bom, quanto agora ao gênero. Pois é, quando tem gênero, assim como os substantivos, os adjetivos eles podem ser também. Anota aí. Uniformes, quando apresentam uma única forma para os dois gêneros. Exemplos: o café quente, a sopa quente. Ou seja, o adjetivo quente apresenta uma única forma, tanto para uma palavra, para um substantivo que esteja no masculino, como é o exemplo aqui de café, e tanto para uma palavra que esteja que seja feminina, como é o caso de sopa. Café quente, sopa quente. Ou seja, tem a mesma forma. Por isso que ela é um adjetivo uniforme. Tem a mesma forma. Tanto para o masculino quanto para o feminino. Biforme, quando apresenta uma forma masculina e outra feminina. Ou seja, tem duas formas. Tem duas formas. Tanto uma para o masculino e outra para o feminino. Exemplo: menino bonito. Terminou com o. Agora, quando eu coloco um substantivo feminino, vai mudar a forma. Quer ver? Menina bonita. Tudo bem? Tudo isso para falar sobre as flexões do adjetivo. Então, o adjetivo ele se flexiona em gênero e número. Gênero, masculino ou feminino. Número, singular ou plural. Tudo bem? E quanto ao gênero, ele pode ser classificado como uniforme, quando apresenta uma única forma para os dois, tanto para o masculino quanto para o feminino. E biforme, quando apresenta uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Vou repetir novamente, então, só para não ter dúvida, tá? Ó, para eu ver se eu mesmo não errei. Uniforme, quando apresenta uma única forma para os dois gêneros. Então, eu tenho uma única forma tanto para o masculino quanto para o feminino. E biforme, quando apresenta uma única forma para o masculino e uma única forma para o feminino. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu ver se está aqui. Flexão dos adjetivos compostos. Isso aqui é importante? Sim, isso é muito importante. Por quê? Porque
cai em provas, tá bom? Cai em provas e é um conteúdo um pouquinho maçante, mas tudo tem seu jeito. Vamos ler um por um, tá? A regra geral de flexão dos adjetivos compostos é de que se flexiona em gênero e número apenas o último elemento. Como assim, professor? Vou explicar. Então, quando eu tenho um adjetivo composto, que é aquele que tem duas ou mais palavras, só a última palavra vai ser flexionada. Se tiver duas, três, quatro, a última. Sempre o último elemento. Sempre a última palavra que se flexiona. Como no exemplo aqui, ó. Médico, cirúrgicas. Só a última. Médico continua a mesma coisa. Ou então aqui, ó. Norte-americanos. Só a última palavra que foi para o plural. Isso é regra. Regra geral do adjetivo composto. Apenas o último elemento vai para o plural. Regra geral. Anota que cai na prova, ou seja, destaca isso aqui, porque não cai, desaba. Tem outras exceções aqui que você também tem que prestar atenção. Essa regra geral tem exceções. Primeiro, adjetivo surdo-mudo. O adjetivo mesmo. Surdo-mudo. Os dois elementos variam. Ou seja, tanto surdo quanto mudo. Então pode ficar surdo-mudo, surda-muda, surdos-mudos, surdas-mudas. Isso aqui é interessante. Tá bom? Muito interessante. Segunda exceção. Nos adjetivos compostos que indicam cores, se o último elemento for um substantivo, ele não variará em gênero nem em número. Exemplo: vasos, vermelho, sangue. Ó, tá no plural, é mais de um vaso. E as duas palavras ficaram no singular. Por quê? Porque esta última palavrinha aqui, ó, é um substantivo, ou seja, está dando nome a um elemento muito importante do nosso corpo, que é o sangue. Agora, blusas amarelo, ouro. Tá, amarelo, adjetivo. Opa, mas ouro? Ouro é um substantivo. Então, as duas palavras ficam sem flexão. Não vai para o plural, só fica no singular. Tudo bem? Também são invariáveis os adjetivos. O que é invariável, professor? Não sei o que é isso. Invariável é toda palavra que não varia, nem de número e nem de gênero. Tá bom? Então vamos lá. Invariável não varia, não flexiona, nem de número e nem de gênero. Então tem aqui, ó, adjetivos compostos, não variáveis. Ó, são variáveis, aliás. Azul marinho, toda a vida. Azul marinho. Azul celeste, azul celeste. Vai continuar da mesma forma. Azul marinho, azul celeste. Não, professor, mas tem uma palavra que está lá no plural, antes de azul marinho. Interessa. Não tem como. É regra. Regras são para ser obedecidas. Tá bom? Último exemplo. Tecidos azul celeste. Tecidos azul celeste. Calças azul celeste. Não varia. Bom, vamos continuar agora falando sobre graus do adjetivo. Mas antes, deixa eu falar para vocês que esse material ele é tão legal, o material da UNA é tão legal, que não sei se vocês perceberam, mas em nenhum momento da minha aula eu precisei sair daqui para buscar um material de apoio. Por quê? Porque tem tudo. Então, se você quiser tirar uma boa nota, se você quiser ter um bom desempenho na sala de aula, por favor, não parem de estudar. Tira aí 20 minutos, tira 25 minutos, sei lá, meia hora para você estudar. Passo a passo da apostila, junto com a videoaula, que vai ajudar você a progredir mais e mais nos estudos. E principalmente se você tiver dificuldades com a língua portuguesa, porque ninguém nasce sabendo, não é? Então é preciso o quê? Um aprimoramento da sua parte, uma dedicação da sua parte para que você saia bem em todos os conteúdos, não só em língua portuguesa.
tá bom? Vamos lá. Graus do adjetivo. O que é isso, professor? Lembra dos substantivos? Pois é, aqui também vai ter. Mas por que os substantivos flexionavam em grau e por que os adjetivos flexionam em grau também? Detalhe. Marca isso aqui para mim, ó, que isso aqui é importante, ó. De para até superlativo. Primeiro que ele já começa falando, esfregando na sua cara e na minha também, porque eu estudei antes, né, de fazer essa aula. Indica intensidade, para indicar a intensidade da característica a que ele se refere. Ou seja, os adjetivos eles se flexionam em grau para indicar a intensidade da qualidade do ser a que ele está se referindo. Aí, ó, anota aí. Isso aqui, ó, muito importante. Tem dois tipos de grau do adjetivo. Primeiro grau, comparativo. Segundo, superlativo. Legal. O que é cada um? Vamos lá, parte por parte. Grau comparativo. O que é o grau comparativo? Nesse grau comparativo, ele vai estar comparando a mesma característica atribuída a dois ou mais seres, ou seja, vai ter características atribuídas a dois seres, comparando um ao outro, beleza? O grau comparativo ele pode ser de igualdade, de superioridade, de inferioridade. Professor, não entendi. Então, ó, destaque isso aqui para mim para você estudar mais tarde. Grau comparativo, comparativo que vem de comparar, compara uma mesma característica entre dois seres. Igualdade. Pode ser de igualdade, pode ser de superioridade e pode ser também de inferioridade. Agora eu quero que você anota para mim aí também aí no seu livro. De igualdade, já está aqui, ó. José é tão corajoso quanto seu irmão. São iguais. Tanto José quanto o irmão dele são corajosos. Beleza? Agora, anota outro exemplo aí no seu livro. Só para completar. Anota. Anota que cai na prova. Vai lá. Sou tão alto como você. Ou seja, tanto eu quanto você somos altos, mesmo tamanho, mesma altura. Igualdade. Tá bom? De superioridade. Anota aí. De superioridade, José é mais corajoso do que seu irmão. E José tá ganhando aí. O irmão dele é medroso. Porque José é mais corajoso do que o irmão dele. Então aí não tem igualdade. Aí tem um grau de superioridade. José está superior ao irmão dele. Anota outra coisa aí pra mim, outro exemplo, só para completar, vai. No grau de superioridade, bem aqui no cantinho, ó, aqui, ó, bem aqui. Sou mais alto do que você. Repetindo. Sou mais alto do que você. Viu? Eu sou mais alto do que você. Superioridade. De inferioridade. José é menos corajoso do que seu irmão. E aí já. Inferioridade é quando você faz o quê? Inferioridade. Anota aí. Inferioridade é quando você não que menospreza, mas você vai comparar o grau comparativo de inferioridade, quando você utiliza o grau comparativo de inferioridade, você diminui um pouco a pessoa. Tudo bem? José é menos corajoso do que seu irmão. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo aqui.
Comparação de duas qualidades. Eu acho que está legal aqui, né? Então, a primeira, então. José é tão corajoso quanto seu irmão. José é mais corajoso do que seu irmão. José é menos corajoso do que seu irmão. Grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. Tá bom? Só para fazer uma espécie de destaque aqui, ó. Aliás, já está destacado aqui no seu livro, ó, o tão, quanto, para a igualdade, são palavrinhas mágicas que vai estar lá na frase, tá? Por isso que eu estou enfatizando isso aqui com você. Eu estou destacando essas questões aqui com vocês, tá? Ó, tão quanto para a igualdade, mais do que ou mais que superioridade, menos que ou menos do que inferioridade. Tá bom? Tá bom. Já o grau superlativo, o que é o grau superlativo? Aliás, antes de começar, eu sempre pergunto para os meus alunos do sexto ano, o que significa a palavra superlativo, hein? Eu vou fazer aqui uma pausa, enquanto você vai lá no Google e pega para mim o significado de superlativo. Pega lá para mim, vai. Estou esperando. Foi? Pois é o tempo que você tem para assistir a minha próxima aula para finalizar esse conteúdo, tá bom? Estou esperando, vai lá, coloca no caderno. Voltamos? Ahá! Então você pegou aí o significado de superlativo, né? Então pega o primeiro significado, superlativo. Vai lá, anota no caderno, que aparece lá. Só você colocar lá, significado de superlativo. Aí vai aparecer lá, dicionário. Primeiro, anota aí, que exprime uma qualidade num grau muito elevado ou mais elevado ainda. Grau comparativo, grau superlativo. Comparativo, compara. Superlativo, como o próprio nome diz, intensifica uma característica de um único ser ou desse ser em relação a um grupo, podendo ser. Aí tem os tipos de grau superlativo, tá bom? Ó, você já destacou isso aqui, ó, desde o grau comparativo até seres. Agora destaca aqui de já o grau superlativo até grupo. Destaca, estou esperando. Pronto? Então tá. Como eu acabei de falar, o grau superlativo expressa qualidades no grau muito elevado, um grau máximo. Pois é. O grau superlativo, ele pode ser absoluto e pode ser também relativo. Ó, absoluto e relativo. Ah, professor, mas tem 4 aqui, ó. Calma, não criamos pânico. Tá bom? Vamos falar de um por um. Grau superlativo, ó, grau superlativo absoluto sintético. Vai lá. Pronto? Absoluto sintético. Exemplo. Esse tema é importantíssimo. Anota bem aqui do ladinho, aqui, ó, bem aqui, ó, bem aqui. Anota. A intensificação, isso mesmo, repetir. A intensificação se faz por meio do acréscimo de sufixos, que é uma coisa que vocês vão aprender lá no 7º ano, tá? O que é um sufixo? Mas eu já vou falar agora aqui também, tá? Sufixo é isso aqui, ó, ó. É o término das palavrinhas. Em vez de falar importante, eu coloco lá íssimo. Esse tema é muito importantíssimo. Tudo bem? Ó, tá aí. Anota
a nota que cai na prova. E já o absoluto analítico, repetindo, o grau superlativo absoluto analítico, tem um exemplo aqui, ó. Esse tema é muito importante. Então, no primeiro, eu tenho um acréscimo de uma pequena parte na palavrinha, importantíssimo. Aqui não. Aqui eu tenho já a palavra, ó, normal, importante, mas eu emprego uma outra palavrinha antes do adjetivo. Importante. Importante. Muito importante. Esse tema é muito importante. Então, anota bem aqui do lado aqui, ó. Anota aqui. Você anotou agora aqui, ó. Agora você vai anotar aqui, ó. Absoluto analítico. A intensificação se faz com o auxílio de palavras que dão ideia de intensidade. Aí você vai abrir parênteses. Advérbios. Fecha parênteses. Ponto final. Por exemplo, o professor Fernando é inteligente. Tá bom, legal. Grau absoluto analítico. O professor Fernando é muito inteligente. Muito inteligente. Tem um acréscimo de uma palavrinha aí que vai intensificar a característica de professor Fernando. Muito inteligente. Já no grau absoluto sintético, não. Tem o acréscimo de um sufixo, de uma palavrinha, de uma partezinha de uma palavrinha aqui, ó. Bem aqui no final da palavrinha. O professor Fernando é inteligentíssimo. Íssimo. No final da palavra inteligente. Como aconteceu aqui, ó. Importantíssimo. Muito importante. Eu quero que você, agora, anota aí no seu caderno a nota que cai na prova. Anota no seu caderno alguns adjetivos e você vai colocar esses adjetivos no grau superlativo absoluto sintético, que é esse aqui, ó. Então, por exemplo, eu coloco lá, importante, 2 pontos. Aí você vai escrever lá no seu caderno, a lápis, tá? Importantíssimo, como tá aqui, ó. Tudo bem? Então vamos lá. Anota no seu caderno aí, tô esperando. Aqui estão as principais, tá bom? Vamos lá. Benéfico. Olha aí. Beneficentíssimo, como eu tinha falado lá na outra. Bom. Boníssimo ou ótimo. Célebre. Celebérrimo. Pois é. Comum. Comuníssimo. Cruel. Crudelíssimo. Professor, mas eu nunca vou utilizar essas palavras. Mas você tem que saber que quando você crescer, você pode o quê? Você pode precisar. Tudo bem? Você nunca sabe. Difícil. Dificílimo. Doce. Docíssimo. Fácil. Facílimo. Matéria de português. Frágil. Fragílimo. Para vocês verem. Tem mais, tem mais. Ao tanto. Frio. Friíssimo, com 2 is. Ou frigidíssimo. Humilde. Humílimo. Jovem. Juveníssimo. Livre. Libérrimo. Magnífico. Olha esta palavra, sexto ano. Magnificentíssimo.
Repita aí que eu quero ver, vai. Magnificentíssimo. Continuando. Magro, macérrimo ou magríssimo? Nossa, mas você tá magérrimo. Magérrimo não, senhor. Macérrimo ou magríssimo. Manso, mansuetíssimo. Exagerado, né? Pois é, grau superlativo. Mal, péssimo. Que eu sou muito mal. Ou seja, que eu sou muito péssimo. Tá repreendido. Nobre, nobilíssimo. Pequeno, mínimo. Pobre, paupérrimo ou pobríssimo. Preguiçoso, pigérrimo. Oh, pigérrimo. Próspero, prospérrimo. Sábio, sapientíssimo. E sagrado, sacratíssimo. Sacratíssimo. Tudo bem? Ó, tá vendo uma por uma dessas palavras aqui, ó? Como eu sou muito mal, eu vou querer que vocês copiem, passem para o caderno de vocês. Porque eu tenho certeza que na hora que você fechar esse vídeo, se você chegar até o final, você vai esquecer de tudo isso. Então, para a gente praticar a escrita e a memória, eu quero que vocês copiem tudo isso aqui para o caderno. Tudo bem? Tudo isso aqui. É só ir pausando aí o vídeo um por um, tá? Ó, começa aqui. Vai indo. Até chegar lá no sagrado. Tudo bem? Vai lá. Nem é demorado. Pega o seu caderno lá de gramática e anota a nota que cai na prova. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Legal. Então vamos lá. Bom, vamos agora para o grau superlativo, o último. Grau superlativo relativo. O grau superlativo relativo, ele ocorre quando quando a qualidade ou uma característica de um ser é intensificada em relação a um conjunto de seres, tá? Vou deixar um pouquinho mais claro. Temos aqui o relativo de superioridade e o relativo de inferioridade. Ó, aqui nós temos um exemplo muito claro, falando aqui, ó, relativo de superioridade. Esse tema é o mais importante de todos. Tudo bem? Mais importante. Ou seja, é superior. Em relação a todos os temas, esse tema é o mais importante. Ó, em relação, que já dá o nome de relativo. Em relação, relativo. Relativo de inferioridade. Esse tema é o menos importante de todos. Em relação àqueles temas que eu expliquei para vocês, esse tema é o menos importante. Ou seja, em relação, relativo de inferioridade. Quero que você anota bem aqui também, ó. Ó, bem aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Nota aqui. Clara é a mais bela da sala. Aqui agora, ó. Inferioridade. Clara é a menos bela da sala. Tudo bem? Ó, aqui embaixo, só para a gente terminar essa videoaula, tem um quadradinho muito legal. Você não precisa copiar no seu caderno, uma vez que você tem aí no seu livro, tá bom? Pelo menos por enquanto, tá? Mas é legal você dar uma olhadinha aqui, porque aqui tem o grau dos... fala um pouquinho sobre os graus comparativo e superlativo, tá bom? E é só você dar uma olhada. Ó, aqui tem os adjetivos, bom, mal ou ruim, grande, pequeno. E aqui tem aqui já começa a falar sobre o grau comparativo, por exemplo, de superioridade.
melhor, pior, maior, menor. Tudo bem? Superlativo, absoluto, ótimo, boníssimo. Aquele que a gente estava quebrando a cabeça, que vocês copiaram aí no caderno, não tem? Péssimo, máximo, mínimo. E o superlativo relativo, o melhor, o pior, o maior e o menor. Tudo bem? Lá, deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Opa! Para terminar a nossa aula de hoje, mais um videozinho legal da ONUI. Presta atenção. Adjetivo. Os adjetivos são determinantes do substantivo e indicam qualidades, estados e modos de ser. A locução adjetiva é uma expressão que desempenha a mesma função do adjetivo. Os adjetivos simples são formados por uma única palavra e os compostos por mais de uma palavra. Os adjetivos primitivos não têm origem em outra palavra, ao contrário dos derivados, que surgem de outra palavra. Os adjetivos pátrios indicam o país, o estado, a cidade ou a região de onde se origina o ser nomeado pelo substantivo. Quanto ao gênero, são uniformes os adjetivos que apresentam a mesma forma, tanto quando acompanham um substantivo masculino, como quando estão relacionados a um substantivo feminino. E biformes os adjetivos que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Os adjetivos concordam também em número com os substantivos que modificam. Além disso, eles apresentam flexão de grau. O grau comparativo pode ser de igualdade, de superioridade, de inferioridade. O grau superlativo intensifica uma característica de um único ser. Nesse caso, ele é chamado de absoluto e pode ser sintético ou analítico. O grau superlativo também intensifica uma característica de um ser em relação a um grupo. Ele pode ser de superioridade ou de inferioridade. Pronto, finalizado o vídeo. Só para a gente fechar o nosso estudo, eu tenho que lembrar vocês que esse vídeo está na plataforma, no livro interativo, ou então no seu aplicativo aí da UNO Class, no 6º ano, unidade 2, língua portuguesa, ler é uma aventura, tá bom? Tá entre as páginas 19 a 21, como indicado ali em cima, tá bom? Bom, antes de terminar esse vídeo, eu tenho que falar para vocês sobre adjetivo pátrio, que eu estava quase que me esquecendo. O que é um adjetivo pátrio, 6º ano? Anota aí. Anota que cai na prova, vai. Vou esperar. Pega o caderno e coloca adjetivo pátrio. É um título. Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Vai lá. Indica a nacionalidade ou o lugar de origem do ser. Ponto final. Por exemplo, eu sou de Mato Grosso. Então, eu sou mato-grossense. Tudo bem? Vou falar alguns estados para vocês. Eu quero que vocês coloquem no caderno, um embaixo do outro, e procurem na internet, ou pesquisa com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, ou com a irmã, com o tio, com a tia, que tiver, com o avô, com a avó,
quem tiver aí na sua casa ou na internet também, a respeito do adjetivo pátrio desses estados e cidades que eu vou indicar aqui para vocês. Por exemplo, se eu mandar você colocar agora aí, Acre. Qual é o adjetivo pátrio de Acre? Quem nasce no Acre é acreano. Então você vai colocar Acre, 2 pontos, aí você vai colocar acreano. Acre, 2 pontos, acreano. Beleza? Então vamos lá. Alagoas, 2 pontos. Na outra linha. Amapá, 2 pontos. Aracaju, 2 pontos. Amazonas, 2 pontos. Belo Horizonte, 2 pontos. Boa Vista, 2 pontos. Brasília, 2 pontos. Campinas, 2 pontos. Curitiba, 2 pontos. Estados Unidos, 2 pontos. Guatemala, 2 pontos. Índia, 2 pontos. Irã, 2 pontos. Israel, 2 pontos. Moçambique, Moçambique. O san é com C cedilha, tá? Moçambique, 2 pontos. Panamá, 2 pontos. E para terminar, Somália, 2 pontos. Somália tem acento no primeiro A, acento agudo no primeiro A. Somália, 2 pontos. Tudo bem? Procura, coloca no seu caderno, pode perguntar aí, como eu disse, para sua família, ou então pesquisar na internet sem problema algum, em sites de busca. E a gente volta a se encontrar na semana que vem. Tenham todos um ótimo feriado de Páscoa. A gente volta a se encontrar a partir da semana que vem. Não precisa enviar nada para mim, tá bom? Não precisa enviar nada para mim. Quero que você façam aí no caderno de vocês. Não precisa mandar nada para mim por enquanto. Tudo bem? Tchau, tchau. Obrigado. Feliz Páscoa.